Olá, gente, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na apostila de Física, capítulo 10, gráficos. A gente vai estudar os gráficos do movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, também conhecido como MUV, encontra-se a relação entre as grandezas de espaço, de velocidade, aceleração e tempo. Isso tudo por meio das funções horárias, nas quais o tempo é uma variável, tá bom? Então, nesse capítulo, a gente vai aprender que as grandezas, elas podem ser, sim, analisadas nos gráficos, tá bom? Para determinar se o movimento é acelerado, se o movimento é retardado. Então, só observando o gráfico, né, aplicado às suas grandezas, a gente pode descobrir que tipo de movimento está sendo apresentado. A gente vai ver agora de início o gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? A velocidade do móvel, ela sofre a alteração em função do tempo. Então, a gente já viu anteriormente, no movimento uniformemente variado, que a velocidade ela vai sofrer alterações em função do tempo, tá bom? E que ela é uma variável, e que ela pode apresentar essa relação pela função do primeiro grau, que a gente também viu anteriormente, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Determinando com isso o gráfico, né, vai representar um gráfico que é uma reta inclinada em relação ao eixo das abscissas. Vejamos. Aqui a gente tem dois exemplos de gráficos, na qual a gente tem uma reta inclinada em relação ao eixo das abscissas, e aqui a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo, ok? Então, apenas observando esse gráfico, o que eu posso concluir? Que eu tenho a velocidade inicial e que eu tenho a velocidade final. A partir dessas duas observações, eu vou determinar se o movimento vai ser acelerado ou se ele vai ser retardado, ok? Então, vamos lá. Que é a minha velocidade inicial? Observe que a reta, ela inicia aqui bem na origem, né? Então, onde a origem aqui, a origem é zero. Então, a velocidade inicial, que está partindo da origem, vai ser zero. Observe que a nossa velocidade final, né, ela é maior que zero. Ou seja, ela é maior que a velocidade inicial, que é zero. Então, a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Se a velocidade final é maior que a velocidade inicial, logo eu concluo que a minha aceleração ela vai ser o quê? Positiva, ou seja, ela vai ser maior que zero. Se eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, ou seja, velocidade final maior que a velocidade inicial, com a aceleração maior que zero, esse movimento vai ser um movimento acelerado, não é isso? Vamos para o segundo caso. Nesse segundo caso, nós temos novamente um gráfico da velocidade em função do tempo. Só que, como vocês podem perceber, a velocidade inicial, ela não está mais partindo da origem, tá? Ou seja, se ela não está partindo da origem, isso quer dizer que essa velocidade inicial, ela é maior do que zero. E como a gente pode observar, a velocidade final, ela vai aumentando, porque ela vai crescendo aqui no gráfico. Então, a velocidade final, ela vai ser maior que a velocidade inicial, porque ela está aumentando. Então, eu tenho que a velocidade inicial é maior que zero e a velocidade final vai ser maior que a velocidade inicial. Se a velocidade final é maior que a inicial e ambas, né, estão positivas, logo a aceleração vai ser maior que zero. Logo, esse movimento aqui também vai ser um movimento acelerado. Vamos ver aqui esses dois outros casos. Aqui, a gente vai ter novamente a velocidade inicial e a velocidade final, mas observe que diferente dos dois primeiros gráficos, né, a velocidade inicial, ela está sendo maior que zero. Velocidade inicial, ó, ela é maior que zero, diferente aqui do primeiro caso.
Ela não está na origem, logo ela é maior que zero. E o que é que eu posso concluir sobre a velocidade final? Observe que a velocidade final, ela é menor que a velocidade inicial. A velocidade inicial está aqui no gráfico. E a velocidade final, ela já está descendo no gráfico. Isso quer dizer que ela é menor que a velocidade inicial. Então, aqui eu tenho que a velocidade inicial é maior que a velocidade final. Logo, a aceleração desse móvel, né, vai ser menor que zero. Então, pense assim, ó. O carro, você tem aqui um carro nesse ponto, onde a velocidade inicial dele é maior que zero. E aí, ele vai querer parar em um certo ponto. Então, ele vai diminuir a velocidade dele. Então, quando ele diminui a velocidade, a aceleração dele também vai diminuir. Ou seja, a aceleração, como a velocidade inicial está sendo maior que a velocidade final, ela vai ser menor do que zero. Então, esse movimento, ele é o quê? Retardado, né? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Aqui eu tenho a velocidade inicial e aqui eu tenho o eixo da origem, né, ó. E o que é que a gente pode observar daqui? Que a minha velocidade inicial, ela é negativa, né, ó. Então, se ela é negativa, ela é menor do que zero. Então, a velocidade inicial é menor do que zero. Logo, se a velocidade inicial for menor do que zero, a aceleração, ela vai ser maior do que zero. Observe que o móvel fez esse movimento. Acompanhe aqui a reta. Aqui é a velocidade inicial dele, e aí ele saiu da velocidade inicial e ele foi crescendo, ó. Crescendo, 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 crescendo. Logo, isso quer dizer o quê? Que a velocidade, que a aceleração dele está aumentando. Logo, ela vai ser maior do que zero. E observe aqui no outro gráfico, ó, a reta. A velocidade diminuindo, 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 diminuindo. Aí ele vai continuar, ó. Então, a aceleração, ela vai ser menor do que zero, até ele chegar na origem, né? Então, um movimento que tem velocidade menor que zero e aceleração maior que zero é um movimento que retardado, né? Então, quando é que eu vou ter um movimento acelerado? Quando a nossa reta, né, ela for crescente. Observe aqui que eu tenho uma reta crescente, e nos dois exemplos de movimento retardado, eu tenho uma reta decrescente. Outra observação, ó. Vocês observaram que quando a velocidade final é maior que a velocidade inicial, a aceleração é maior que zero. Então, o movimento é acelerado. Então, se a velocidade final for maior que a velocidade inicial, logo a aceleração é maior que zero e o movimento já vai ser acelerado. Segundo caso em que o movimento vai ser acelerado, se a velocidade inicial for maior que zero e a velocidade final for maior que a velocidade inicial, a aceleração já vai ser maior que zero e esse movimento já vai ser acelerado. No caso do movimento retardado, ó, tem que a velocidade inicial é maior que zero e que a velocidade inicial é maior que a velocidade final. Se a velocidade inicial for maior que a velocidade final, a aceleração ela já vai ser menor que zero e o movimento vai ser retardado. Aqui eu tenho que a velocidade inicial ela é menor que zero. Se a velocidade inicial for menor que zero e o movimento estiver aqui, ó, posição da reta estiver aumentando, né, em relação ao eixo das origens, a aceleração já vai ser maior que zero e o movimento vai ser retardado. No gráfico do movimento uniforme, MU, né, do movimento uniforme, em que a área do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido no movimento uniformemente variado.
Também verifica-se que a área é limitada pelo gráfico da velocidade em função do tempo e é numericamente igual ao espaço percorrido. O que isso quer dizer? Que o deslocamento percorrido, ele é numericamente igual à área apresentada no gráfico. Vamos fazer aqui esse exemplo para a gente ter noção do que isso representa na prática. Observe que aqui, nesse gráfico, eu tenho dois polígonos formados. Eu tenho esse retângulo, que eu vou chamar de 1, e eu tenho esse trapézio, que eu vou chamar de 2. Tá? Logo, o movimento percorrido, para me encontrar o movimento percorrido nessa trajetória apresentada nesse gráfico, eu tenho que calcular a área desses dois polígonos, a área do retângulo e a área do trapézio, ok? Porque ele disse que o deslocamento é numericamente igual à área da região que está registrada no gráfico. Então, como aqui eu tenho dois polígonos formados nessa região, então eu vou calcular a área dos dois, ok? Logo aqui, ó, só lendo aqui a questão, ele diz o seguinte: um corpo se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, conforme o gráfico a seguir. Analise afirmativos a seguir. A primeira diz o seguinte: ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. Para a gente ter certeza se essa afirmativa é verdadeira, a gente vai ter que calcular a área desses dois polígonos, porque a área é numericamente igual ao deslocamento. Então, vamos lá. Para a primeira afirmativa, ver se ela é verdadeira ou falsa. A área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, aqui a gente tem as medidas. Aqui, ó, nós temos que esse tamanho aqui, é 10, né, ó. Esse tamanho aqui é 10. Então, a área do quadrado, não é um quadrado, né, gente? Só corrigindo aqui, não vai formar um quadrado. Vai ser um retângulo. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Base vezes a altura. Então, eu tenho que esse pedacinho aqui é 10. E esse aqui, ó, vai ser 1. Então, vai ser 10 vezes 1, ou 1 vezes 10. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 10 metros. Aí, agora eu faço o cálculo da área do trapézio. A área do trapézio vai ser quem? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual, ó, 10, 20 e 1, né? Vai ser base maior 20, base menor 10, altura é 1 dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual 20 mais 10, 30, 30 vezes 1, 30, 30 dividido por 2, 15. 15 metros. O que a regra me diz? Que a área vai ser numericamente igual ao deslocamento. Quem foi o meu deslocamento? 10 mais 15. Então, o meu deslocamento vai ser igual a 10 mais 15. Então, o meu deslocamento vai ser igual a 25 metros. Então,
o primeiro item, ele é verdadeiro, que ele diz que o deslocamento é 25 metros. Então, verdade. Vamos para o segundo. Sua velocidade final é de 40 metros por segundo e a velocidade média percorrida é de 25 metros por segundos. Então, vamos lá. Ele diz que a velocidade final dele é de 40 metros por segundo e que a velocidade média durante o trajeto é de 25 metros por segundo. Então, vamos verificar se essa afirmação é verdadeira. Olhando aqui, o enunciado, ele diz que o tempo para realizar a trajetória foi de 2 segundos. Então, se a velocidade final é de 40 metros por segundo e o cálculo da velocidade média vai ser aplicado aqui, então essa velocidade aqui, ela vai ter que ser de 20 metros por segundo. Logo, ele diz que a velocidade média do percurso foi de 25 metros por segundo. Então, essa afirmação aqui vai ser falsa. No item 3, ele diz que a aceleração entre os instantes de 1 segundo e de 2 segundos foi de 10 metros por segundo. Então, vamos ver, ó. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, aqui a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a inicial, 20 menos 10. E aqui o tempo final menos o inicial, 2 menos 1. Então, vou ficar com 20 menos 10, que é 10, e 2 menos 1, que é 1. Então, vou ficar com a aceleração igual a 10 dividido por 1. Então, a aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse item aqui é verdadeiro. Então, os itens corretos são o item 1 e o item 3. 1 e 3. Então, aqui, a resposta correta é o item E. Vamos agora ao gráfico da aceleração em função do tempo. No movimento uniformemente variado, a velocidade ela sofre variações em função do tempo, tendo uma aceleração constante diferente de zero. Logo, no gráfico da aceleração em função do tempo, passa a ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Acima desse eixo, se a aceleração for maior que zero, e abaixo deste eixo, se a aceleração for menor que zero. Então, vamos ver, ó. Aqui a gente tem o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, nós temos que a reta que representa aqui a aceleração, ela vai ser paralela ao eixo tempo. Se a aceleração for maior que zero, a reta ela vai estar acima, tá bom? Do eixo do tempo. Se ela for negativa, ela vai estar abaixo do eixo do tempo, sempre paralela a ele. No gráfico da aceleração do movimento uniformemente variado, a área do gráfico em relação ao eixo do tempo é numericamente igual à variação da velocidade do móvel em instante. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a área é numericamente igual à variação da velocidade. Então, se você encontrar a área aplicada no gráfico da aceleração em função do tempo, esse resultado da área vai ser igual à variação dessa velocidade, da velocidade aplicada no gráfico. No item anterior, a gente viu que a área era numericamente igual ao deslocamento. Isso para o gráfico da velocidade em função do tempo. Agora, para o gráfico da aceleração em função do tempo, eu tenho que a área, né, que vai ser formada, a região formada
por esse gráfico vai ser numericamente igual à variação da velocidade. Sendo que a variação da velocidade, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Isso vai depender da localização da área acima ou abaixo do eixo do tempo. Ou seja, isso vai depender da aceleração, porque se a aceleração for positiva, for maior que zero, a reta vai estar paralela ao eixo do tempo. Se ela for negativa, menor que zero, ela vai estar abaixo do eixo do tempo. Então, a velocidade vai ser positiva ou vai ser negativa, dependendo da posição que essa reta se encontrar.